Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro, são 19h49. O tema do nosso discurso hoje é: você precisa ter uma vida independente com Deus. Você sabe por causa de que as pessoas têm sofrido na nossa sociedade? Porque ela tem feito escolhas erradas. Ela tem feito escolhas que não batem com aquilo que o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo, ele mostra o caminho para nós seguirmos e termos êxito. Mas infelizmente as pessoas, meu amigo e minha amiga, elas escolheram seguir o caminho do seu coração. Ela está cansada de ouvir, pastora Rose, que o coração é corrupto, que o coração é maligno, que o coração é um órgão necessário, mas que ele foi corrompido no Éden. Quando ele foi corrompido no Éden, ele passou a buscar o próprio interesse dele. E o coração, hoje, ele é a nossa alma. A alma do ser humano é corrupta. A alma do ser humano, ela é declinada para aquilo que desagrada a Deus. É natural isso. Isso já veio dos nossos antepassados. Mas infelizmente, nós precisamos viver uma fé sólida, uma fé independente deste percurso deste mundo. Se você viver uma fé em seres humanos, você se decepciona. Você tem que viver a fé em Deus. Você nunca vai se decepcionar. Talvez vocês pensam, você ou algumas pessoas, poxa, da onde vem essa perseverança? Da onde vem essa garra? Da onde, meu Deus? Tem pessoas que têm tudo, mas estão desanimadas, estão falidas espiritualmente, porque elas não desenvolveram uma fé com Deus. Você vê, hoje é a reunião principal que nós temos. É a reunião aonde você recebe a maior direção, que é a direção de ter um relacionamento com aquele que morreu por você, aquele que se sacrificou por você. Talvez você pense assim: poxa, eu queria que o meu pai se sacrificasse por mim, eu queria que minha mãe se sacrificasse por mim, eu queria que o meu amigo se sacrificasse por mim. Não vai, meu amigo. Quem vai se sacrificar por você é o Cristo, é o nosso Deus. E às vezes você fica na espera de um milagre dos homens. Você fica na dependência de favores dos homens. Se Deus, ele colocou aqui milhares de favores ao teu respeito. Ele diz na palavra dele assim, ó: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel me desse ouvido, de pronto lhe abateria os seus inimigos e lhe daria do trigo mais fino, ou seja, a prosperidade verdadeira. Hoje você está vendo a nossa cidade em uma calamidade,
gritos, uivos, porque não tem comida. Não tenho como comprar comida, não tenho como resolver isso, não tenho como resolver aquilo. Mas tiveram o quê? Cada uma oportunidade de decisão. Se tivessem investido em Deus, não estaria hoje o quê? Sofrendo. O problema da gente é que a gente quer botar a nossa fé no homem. Você não tem que botar a sua fé no homem. Você não tem que botar a sua fé na pastora Rose. Você não tem que botar a sua fé no pastor Ivanildo, ou no bispo, ou no sacerdote. Não está escrito isso. E nós não ensina isso para ninguém. A Bíblia diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. O próprio Senhor Jesus falou isso. Sem mim nada você pode fazer. Nós estamos vivendo em um mundo egoísta, pessoal. O mundo não é essa terra que gira, o mundo é o ser humano. Você tem que ter uma vida independente com Deus. Você não pode ficar na dependência do teu pai. Eu estava discutindo com a pastora Roja aí esse assunto. Se eu não vou à igreja buscar Deus, ninguém vai. Se minha mãe não vai, ninguém vai. Se o meu pai não vai, ninguém vai. Você tem que aprender a ser independente. Você, quando saiu da madre da tua mãe, meu amigo, foi o quê? Sozinho. Amém? E você que tinha que sair. Era você que tinha que sair. Quando você saiu dali, o que foi cortado? O umbigo. Então significa que você passou a ser um cidadão e precisava tomar decisões. E quando você sabia falar? Quando você tinha 2, 3 meses? Não. Mas quando estava com fome, você fazia o quê? Quem é que suporta o grito de uma criança com fome? Ninguém. Ninguém, meu amigo. Ninguém. A Bíblia diz que Deus mudou a história do filho de Abraão chamado Ismael por causa do choro. Quando a criança chorou, Deus foi lá pessoalmente e perguntou para a mãe dele: o que você está fazendo aqui? Era uma criança que não podia tomar decisão, mas a mãe poderia ensiná-lo o caminho da independência com Deus e o pai. O pai tomou uma atitude que talvez você não tomaria. Você teria coragem de fazer o que Abraão fez? Pegar uma garrafa de água, um pedaço de pão, botar em um saco e mandar a escrava e o filho embora? Tu teria coragem de fazer isso? Talvez não. Por quê? Porque você vive uma independência emocional, sentimental. É por isso que você sofre. Quando você tem uma independência de fé com Deus, nada te abala, nada mexe com o teu emocional. Ainda que o mundo caia, meu amigo, ainda que o fogo desça, você vai acreditar que o seu Redentor vive. E a Bíblia diz que o grito daquela criança chamou a atenção de Deus. E Deus mudou a história daquela criança. Você sabe quem é essa criança? Você já ouviu falar naqueles pessoal que tem uma boinazinha e um cordãozinho aqui, que mora em Dubai? Os donos de Dubai, eles são os árabes. São os homens mais poderosos do planeta. Eles são os donos do petróleo. Uma riscada de caneta lá muda o mundo. E era o filho de uma escrava. Por quê? Porque Ismael passou a ter uma fé independente com quem? Com Deus. Ninguém prega isso. Mas ele passou a ter uma vida com Deus. Por causa de quem? Por causa de Abraão, que era um homem independente. Era um homem que não vivia pelas circunstâncias. Ele vivia pelo aquilo que Deus indicava a ele. Você largaria tudo que você tem para seguir a Deus? Olha, não faça decisão precipitada, porque quando Deus pede, é complicado.
Eu não posso dizer que eu largaria tudo para servir a Deus vivendo em uma circunstância difícil. Quero ver você largar tudo quando você estiver bom, no bem, montado. Meu último trabalho, quando eu tomei essa decisão de abandonar tudo por Deus e viver independentemente com Ele, eu estava fazendo um trabalho, meu último trabalho, que eu amo. Eu amo a construção civil, veio dos meus antepassados. E naquele dia, Deus ele falou comigo que eu já não ia mais construir casas, reformar casas. Eu ia construir vidas que estavam quebradas. Eu ia reformar pessoas que estavam destruídas. E naquele dia, quando Deus falou para mim, eu me alegrei. Eu me alegrei. E era uma coisa que eu sempre lutei contra. Eu falava, eu nunca vou ser isso. E hoje eu entendo que o verdadeiro sentido da vida é depender de Deus. Você que ainda depende do seu salário, depende do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do pastor, da pastora, do bispo, você infelizmente é um pobre miserável. Infelizmente. Dura essas palavras, mas é necessário. Você tem que depender de Deus. Nós vamos ler agora alguns capítulos. Não vai dar para ler muito porque o estudo ficou grande. Se você quiser acompanhar, vai no site depois, que lá ele está completão. Eu vou ler trechos. Você vai ver agora pessoas que elas tomaram uma decisão que mudaram a história delas. E nunca mais elas foram a mesma. O tema é esse. Você precisa ter uma vida independente com Deus. Aí você fala para mim assim, pastor, que vida? Vida sentimental, vida espiritual, vida social com Deus. Ele vai te dar as diretrizes que você precisa para poder ter uma vida completa com Ele. Amém? É necessário tomar decisão, pessoal. É necessário tomar decisão, porque senão sempre vai viver uma vida de lamentação, sempre vai viver uma vida de questionamento, sempre vai viver uma vida de dúvida. Eu estava conversando com a pastora Rose hoje sobre uma moça, que não importa o nome, uma moça que estava na caminhada da fé, mas quando o mestre dela, o pastor dela orientou ela, ela queria provas daquilo que ele estava falando. E a maior prova do que eu estou falando para você foi o que eu vivi. E é o que eu vivo. Felicidade, conquista, está na dependência com Deus. Quando você parar de viver o mundo material, não estou dizendo que você vai deixar de ser um homem, uma mulher neste mundo, mas quando você parar de viver isto e viver com Deus, você vai entender o sentido. Eu estou vendo uma sériezinha, o meu filho que sabe o nome, ele que botou lá. O pai desse rapaz, ele adquiriu os mesmos poderes que o pai. O pai desse rapaz, ele foi morto pelo próprio rapaz que ele ensinou. Mas só que ele desenvolveu um poder que ele conseguiu viver no pós. O corpo está guardado, esperando a oportunidade de retornar. Nós, pela fé, podemos viver o pós, quando morremos. Porque um dia, aqueles que morreram com Cristo vai voltar. E vai viver o milênio com Cristo. 1000 anos no reinado do nosso Cristo. Uma terra transformada,
uma terra sem fome, uma terra sem briga, uma terra sem fofoca, uma terra sem desgraça nenhuma, uma terra de paz. Hoje você vê o leão cuidando da gazela, mas a gazela é o que do leão? A comida dele. Hoje você vê o gato cuidando do rato. O rato é o que do gato? A comida dele. Então nós precisamos tomar uma decisão urgentemente, para que nós não possamos viver uma vida sofrida. Olha só o que diz lá no texto, lá no site. Assim é fundamental ter uma vida independente com Deus. Isso significa cultivar um relacionamento pessoal. Um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, sem depender de outras pessoas ou coisas para sentir-se completo ou realizado. Amém? Você não tem que se sentir feliz e em paz vindo aqui na igreja. Essa felicidade e essa paz, ela tem que ir com você aonde você for. Porque se for para você, Deus não quer isso. Se for para você só ter paz e sentir satisfeito quando vir à igreja, de que vale servir a Deus? De que vale proclamar a Deus como teu Deus? Ele diz que essa paz nos seguiria até o fim. Ele diz que estaria conosco até a consumação do século, até o fim dos tempos. Aonde você for, você tem que ter paz. Aonde você for, você tem que ter certeza. Aí diz mais assim, ó. Aqui estão algumas razões pelas quais precisamos ter uma vida independente com Deus. São 7. Não vou conseguir ler tudo porque é muita coisa. 1. Pessoal de Deus. Eu ensino vocês todo dia sobre Deus. Hoje é uma reunião de quarta-feira ao qual ninguém poderia faltar. Eu vou ver online. Não é igual. Não é igual. A reunião online, nós libera ela para aquelas pessoas que moram em outro estado, pessoas que têm entrado em contato com a gente, têm acompanhado o nosso trabalho, têm derramado os seus queixumes. É para eles. Agora nós que somos daqui, nós não podemos faltar uma reunião dessa. Não existe nada mais importante do que uma reunião dessa. Não existe. Porque aqui você não vai ter distração. E isso mostra, você imagine, você namora ou é casado com uma pessoa, mas você só vai até essa pessoa uma vez ou outra. Isso mostra que você quer um relacionamento com ela? Isso mostra que aquilo é um casamento? Não é, pessoal. Como é que você desenvolve relacionamento? É assim. É continuamente você precisa manter esse relacionamento. Se você deixar os seus problemas subirem a sua cabeça, você vai desprezar Deus. Ou você acha que o pastor, o bispo, o padre, o papa não tem problema? Tem, mas você vê ele deixando a fé dele de lado? Não deixa. E sempre tem uma palavra de motivação, uma palavra de ação para os seus liderados. Mas sabe qual é o problema de alguns liderados? É que despreza o que é ensinado. Para ele tanto faz. Não importa. Se importasse, ele colocaria o quê? Em prática. Quando você não põe em prática, porque você acha que você já sabe, que você acha que você é sábio, é aonde você vive dependendo dos homens, dependendo da sociedade.
dependendo do governo. O governo do nosso Deus é o governo mais justo que existe. Passa a depender dele. Passa a honrar ele, que ele vai honrar você. Aí diz assim, ó, conhecimento, o primeiro, conhecimento pessoal de Deus. Quando temos uma vida independente com Deus, podemos conhecer pessoas, a sua natureza, seu caráter e o seu propósito para nossa vida. Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Vamos ver o que Jeremias, o homem mais sofrido, falou aqui. Jeremias 9, 23 e 24. Não despreze o Deus que você diz que serve. Não despreze o Deus que você diz que serve. Seus problemas, ele não é maior do que seu Deus. Seu problema não é maior do que sua fé. Você tudo pode naquele que te fortalece. Amém? Você tudo pode naquele que te fortalece. 23 diz assim, ó: a glória do Senhor, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em o quê? Em o quê? Me conhecer, diz o Senhor. Não é isso? Me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça onde? Na terra. Porque destas coisas eu me agrado. Viu? A Bíblia diz assim, ó: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Por que você não está sendo realizado? Por que eu não estou sendo realizado? Porque nós não estamos agradando a quem? A Deus. Mas pastor, eu não peco. Pastor, eu vivo uma vida direitinho. Pastor, eu vivo uma vida correta. Eu sou obediente ao meu pai e minha mãe. Mas você vive pela fé? Você acha que ser obediente ao teu pai e à tua mãe, viver uma vida direitinha, não viver no pecado, viver na justiça deste mundo, é o suficiente para agradar a Deus? Uma coisa só que pode agradar a Deus é viver pela fé. A Bíblia diz assim, ó: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. A terra é dele, meu amigo. Os homens é de Deus. Se Deus ele quer mudar a tua história, a minha história, Ele usa quem Ele quer. Então você precisa entender isto. Esse é o primeiro passo para que nós possamos viver uma vida independente com Deus. É viver, engloriar-se em conhecê-lo. E como que você conhece a Deus? É ali no botequim? É nas esquinas? É nas redes sociais? Não, você conhece a Deus quando você tem uma comunhão com Deus. Você reserva para Deus um momento exclusivo, você e Deus. Você e Deus. Amém? É assim que você passa a ter conhecimento de Deus. Agora, fé e confiança é uma vida independente com Deus. Nós permite desenvolver uma fé e confiança profunda nele, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Tá difícil, meu amigo? Crê em Deus. Tá faltando as coisas? Crê em Deus. Tá sendo cobrado pelos devedores?
crê em Deus. É assim que funciona, meu amigo. Aí você lê lá no livro de Romanos 8, 28. Olha só o que Romanos 8, 28 fala. Eu vou ler sete virtudes para que você possa ter uma vida independente com Deus. Amém? Em seguida eu entrego a reunião para a pastora. Romanos 8, 28. Olha só o que a Bíblia diz. 8, 28. Posso ler? A Bíblia diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Vamos lá! Que propósito você tem com Deus? Qual é o teu propósito de estar aqui nessa noite? Vê esse lindos olhos azul do pastor Ivanildo? Esse dente de ouro aqui dele, ó. Aqui, ó. Nem dente de ouro tem. Você veio aqui para ter um relacionamento com Deus. Você veio aqui para desenvolver uma fé com Deus. E você acha que as circunstâncias vão ser favoráveis para você? Você acha que os problemas vão evitar você? Você acha que a perseguição vai evitar você? O desprezo vai evitar você? Minha amiga, meu amigo, desde o dia que eu decidi servir a Deus, eu fui desprezado e sou desprezado por tudo e por todos, até por familiares. E declaro isso aqui publicamente, porque é bíblico. O nosso maior inimigo é os de dentro da nossa própria família, casa, parente. E da fé também, porque passa a ser uma família. Porque é onde começa a sem vergonhice da inveja, da fofoca, do mimimi. Em vez de nós reunirmos força e partirmos para cima do inimigo da nossa alma, que é quem? O diabo e os seus malignos. Então, para que você possa ter uma confiança e uma fé sólida com Deus, você precisa ter propósito. Qual é o teu propósito aqui hoje? Qual é o teu propósito nessa noite, meu amigo? Fala comigo. Qual é o teu propósito? Pastor, meu propósito é eu vim para a reunião. Eu não sei o meu propósito. Mas o Espírito Santo, ele revela para você. Quando você está conectado com Ele. Quando você passa de parar de pensar no seu próprio ego, seu próprio querer, e começar a fazer o querer dele. É assim que funciona uma vida feliz, uma vida saudável. Eu pergunto para você, esse corpo que você está usando aí é teu ou é de Deus? Esse corpo aí que você está usando aí, ó, não importa se ele é alto, magro, gordo, é teu ou é de Deus? Pergunta, pessoal. É de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, qual foi o dia que você foi no médico esse ano para saber como é que tá essa carcaça aí? Se ela tá boa ou tá ruim? Sente umas coisas, mas não sabe o motivo. Talvez o teu corpo tá morrendo e você não sabe. Porque você tá na dependência de conquistas. Mas como é que você vai conquistar se isso daqui estiver mal? Como é que eu vou pregar o evangelho se o meu corpo tá ruim? Meu corpo tá quebrado. Meu corpo tá todo ruim, podre. Tem gente que tá pregando o evangelho aí. Eu conheci um grande homem de Deus, Rose, homem poderoso, homem que libertou milhares e milhares de pessoas. Ele não quis fazer o exame de próstata, porque naquela época era com toque. Hoje você faz pelo sangue.
Sabe o que aconteceu com ele? Pegou um câncer de próstata e morreu. Perdemos um homem poderoso por causa da ignorância. Então é isso, pessoal. Confiar em Deus, usar a fé é uma coisa. Tem coisas que não é a fé que vai ser usada, não. É você ir ao médico para resolver. Você vê, o que isso tem a ver? Mas talvez você está com o seu corpo ruim e não sabe. Talvez dá tempo de você salvar isso que possa estar acontecendo. Quantos aí que quando foram, descobriram que estava com um problema, dias depois partiram? Por causa da ignorância. Vive tanto atrás de coisas, de homens, e esquece de si próprio. Esquece de si próprio. Você tem que cuidar de você. Você tem que passar a pensar em você. Às vezes a gente quer pensar em todo mundo, mas não pensa na gente. Que dia que você sentou na sua casa ou em um banco de praça e começou a trocar uma ideia com Deus? Mas não, você resolve os problemas de todo mundo, mas e o teu? Quem resolve o teu problema? Eu conheci uma mulher que ela era intercessora. Você sabe o que é uma pessoa intercessora? Vive orando pelas pessoas. Eu perguntei, mas quem ora por você? Ela disse que ninguém. Se você visse o estado da vida da mulher, você teria uma tristeza profunda. A melhor maneira de você cuidar de você é se relacionando com Deus. Isso é confiança. Aí diz mais assim, ó. Eu não vou conseguir ler tudo, mas você vai lá depois. Manda o link para mim, pastor. Não, você já tem todos os links, é só acessar. Todos os meus canais no YouTube, quando eu faço a reunião de quarta-feira, o que eu boto nos inscritos embaixo? Todos os links necessários só de quarta-feira. Site. Isso aqui tá no site. Isso. E no finalzinho eu boto lá para você botar uma oferta se você sentir desejo. Amém? Pense nisso. Qual é o seu propósito? 3. Direção e orientação. Será que nós temos seguido a direção e orientação que os nossos líderes têm passado para nós? Será? Eu tenho uma liderança que eu sigo ela. A minha esposa que me lidera. Eu lidero minha esposa. Nós seguimos uma diretriz à luz da palavra. Aí diz assim, ó. Direção e orientação. O que é direção? Se você pede a direção do carro em alta velocidade, acontece o que contigo? Com quem está contigo? Morre. Quebra isso, quebra aquilo. Quantas pessoas aí perderam a direção das suas emoções e destruíram tantas pessoas por causa do ódio, por causa da vingança? Orientação. Não quiser ouvir a orientação. Vai devagar. Com certeza tinha alguém dentro do carro e falava, vai mais devagar que a gente vai chegar de qualquer maneira. Você lembra daquele grupinho de pessoas que estavam indo pro baile e a mãe falou assim, ó, vai com Deus. Aí um deles falaram assim, só se Deus for na mala, porque não tem o quê? Espaço aqui. Deus foi na mala. Morreram todos eles naquele dia e só os ovos que estavam na mala tiveram o livramento de se quebrar. Porque Deus estava onde? O que você fala tem legalidade, tanto pro mal quanto pro bem. É por isso que você recebe direção e orientação de pessoas que conhecem o mundo espiritual. Eu não conheço a sua vida,
mas eu conheço o mundo espiritual. Eu conheço Satanás. Eu sei quem é Satanás. Eu sei quem são os seus demônios. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é o Espírito Santo. Eu sei quem é Jesus. E dou legalidade para que ele possa me usar. Nada que sai de mim, vem do Pai das luzes, para iluminar seu entendimento. Aí diz assim, ó. Não, eu tô no texto. Abre lá em Provérbios 3, 5, 6 que eu vou ler isso lá. Deus pode nos guiar e orientar em nossa jornada, mesmo quando não sabemos o que fazer ou para onde ir. Talvez você está sem saber o que fazer, porque foi arrancado de você, meu amigo e minha amiga, a única coisa que você poderia ter para cuidar da sua família. Mas existe um Deus que pode te guiar, um Deus que pode mudar você, um Deus que pode chamar à existência as coisas que não existem. Tem milhares e milhares e milhares gritando que está desesperado, que perdeu isso, que perdeu aquilo, mas você ainda tem uma vida, você ainda tem uma esperança. Você ainda tem uma direção. Busque ela. E ela se chama Jesus. É por isso que ele enviou o Espírito dele, para guiar cada um de nós a toda a verdade. E a verdade não é este mundo, pessoal. A verdade é o que está por trás. A verdade é o oculto. A verdade é o sobrenatural. Quando você deixa de ser natural, você se torna sobrenatural e você consegue enxergar. Tem gente que só enxerga daqui até ali no portão. Tem gente que enxerga além da realidade. E isso é fato. Isso se dá o nome de poder da fé. Quando você vive uma fé sólida, você passa a ter o quê? Confiança, direção, amém? E orientação. É o que diz aqui em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não é a metade, não é um pedaço. De todo o seu coração. E não se apoie nos seus próprios entendimentos. Amém? Olha, nós temos muito conhecimento. Esse que vos fala, pastor Ivanildo e pastora Rose. Nós conhecemos pessoas da alto. Mas nós nos apoiamos exclusivamente no nosso Deus, que Ele não erra. Nem falha. E nunca vai falhar. Tem pessoas que estão em estado de depressão nesse exato momento, dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro. Por quê? Porque apoiaram a sua fé, a sua confiança no homem, ou em seu próprio conhecimento, em sua própria ideologia. 6. Reconhece-os em todos os seus caminhos. Qual caminhos são esses? Sentimental, emocional, espiritual. Você tem que apoiar todos esses caminhos em Deus. É Ele que vai te dar domínio próprio, é Ele que vai te dar equilíbrio, é Ele que vai lançar fora o medo, é Ele que vai te dar paz. Um homem e a mulher que não tem paz só faz loucura, fala só besteira. Não tem maior sabedoria do que a sabedoria do silêncio. É no silêncio que a gente conhece as pessoas, é no silêncio que a gente descobre verdades. Eu conheci um homem, eu ouvi um vídeo deste homem. Ele tinha 3 amigos, o nome dele é Tiago Brunet, pastor. Deus deu uma direção para ele ficar em silêncio por um período de tempo. E esses 3 homens se revelaram quem eram eles.
Uns falaram pra caramba, o outro foi lá tentar saber o que estava acontecendo, o outro foi lá e falou para os demais barbárie. E quando ele terminou o propósito de silêncio dele, ele sabia quem era quem. Então quando você fica em silêncio, você consegue enxergar as coisas. Quando você grita, você acha que as pessoas que mataram é porque elas estavam o quê? Em silêncio, discutindo. É quando elas discutiram, elas perderam a cabeça, ou seja, a razão. Mas quem está em silêncio consegue ter uma autodisciplina e consegue enxergar as fraquezas dos seus oponentes. É assim que você tem que ser. É por isso que Deus ele diz aqui, ó, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, as suas emoções. Ele endireitará as veredas, as suas veredas. É a vereda ou é as suas veredas que está escrito aí? Vereda significa o quê? Propósito, caminhos. Então, é isso que Deus quer de você e de mim. Mantenha-se firme. Mostra para mim que você realmente está interessado em mim. Mostra para mim que você quer adorar somente a mim. Mostre para mim que você só quer adorar a mim. Você mostra para Deus que de fato e de verdade Ele é o único na tua vida no momento difícil, quando vem as circunstâncias. Tem muita gente aí que tá que nem Gideão, pastora Rose. Bota o orvalho aqui em cima aqui. Tá querendo que Deus faz a vontade dele. Mas Deus já deu uma direção para você. A direção é obedecer. Quando nós obedecemos, tudo funciona. Mas será que você não quer que Deus obedeça a você? Será que Deus não quer que eu quero que Deus obedeça a minha vontade? Mas para que Deus possa obedecer a minha vontade, você e eu temos que obedecer a dele primeiro. Eu estava falando com a pastora Rose que, olha só o que Elias falou. Deixa de chover 3 anos, segundo a minha palavra. Ele botou a palavra de quem em primeiro lugar? Não, ele botou a dele em segundo lugar. Segundo a minha palavra. Deus atendeu ele. A Bíblia diz que naquele governo de Acabe, era um governo idólatra, um governo desgraçado que estava matando o povo, ficou 3 anos e pouco sem chover. E Deus falou para ele assim, olha para mim, vou mandar uma viúva para te sustentar. Vamos lá, 3 anos sem chover, todo mundo estava morrendo de quê? De fome, meu amigo. Mas Deus falou, vou mandar uma viúva para te sustentar. Elias, quando chega lá na viúva, a viúva só tinha o quê? Ela e o seu filho, um pouco de farinha, que ela ia fazer um pão. Imagine como é que seria aquele pão, hein? E comer e depois morrer. Mas o poder estava na boca de quem? De Elias. E também o milagre estava na mão de quem? Olha, pessoal, vamos interagir. Da viúva. Quem tinha farinha? A viúva. Quem tinha o poder? Elias. Pensa. Você tá vendo quando a gente fala assim, traga a sua oferta, pessoal. Coloca a sua oferta. Você acha que só vir à igreja é o suficiente. Aí quando Elias chegou para ela e pediu o quê? Água. Na hora ela fez o quê? Deu água para ele. Aí ele falou assim, agora vai lá e faz um pão para mim. Aí ela voltou e falou, Senhor, só temos aqui um pouquinho de farinha. Estou indo ali buscar uns gravetos
para fazer um pão para comer eu e o meu filho e depois morrer. Elias falou o que para ela? Tá bom, come lá. Primeiro para mim. E quem tem que ser o primeiro na tua vida? É você ou é Deus? Você está vendo porque muitas das vezes você é colocado por descanteio? Já viu aqueles jogadores bons pra caramba, mas ele sempre está na reserva? Por que ele está na reserva, pastor? Porque ele é fominha. Ele só quer Ele quer o quê? Fazer gol, mas ele não sabe trabalhar em equipe. Não, ele quer fazer gol para o status dele crescer, a fama dele crescer. Não vai crescer, meu amigo. A tua fama só cresce em grupo e equipe. Se você quer crescer sozinho, você vai ficar sozinho. É assim que funciona, pessoal. Então, Deus, Ele mudou a vida daquela viúva quando ela o quê? Cedeu. Deu. Talvez você ache que está dando a sua vida para Deus, meu amigo. Não, pastor! Você vai até botar no comentário aí, eu sou crente, eu sou cristã. Eu sirvo a Deus há 20 anos, mas será que você tem botado Deus em primeiro lugar? Ou você tem botado a sua vontade em primeiro lugar? É isso que você tem que pensar, pessoal. É por isso que às vezes o milagre, ele não acontece na tua vida. O que acontece na tua vida só é as coisas natural. O que é o natural? É a hora que a chuva cai. É a hora que você sabe que tem que comprar um arroz, um feijão. Mas o sobrenatural não acontece na tua vida. Por quê? Porque você não está depositando em Deus o quê? Conhecimento pessoal. Conhecimento pessoal de Deus, fé, confiança, direção e orientação. Agora, paz e segurança. Se você não tem paz, você não vai poder o quê? Tomar atitudes. Você sempre vai ficar com medo. Aí diz aí, ó. Pode abrir lá em Filipenses 4:7. Quanto temos uma vida independente com Deus, podemos experimentar uma paz, segurança que transcende as circunstâncias. Meu Deus do céu, elas transcendem. Ó, quando todo mundo está desesperado, querendo isso, querendo aquilo, você está em paz, porque você sabe que Deus, Ele é verdadeiro e Ele vai cumprir o que prometeu, meu amigo. Lê aí, Filipenses. Deixa tu ler aí, porque... Filipenses 4:7. Meu Deus, é muito forte isso. Filipenses 4:7. Ih, vou ler na tua frente, que você está muito fraco. Filipenses é quem for usado. 4:7, vou ler, quer ver? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Ó, olha pra mim. Eu tenho paz porque eu sei que Deus está trabalhando. Ó, quando você tem paz e realmente você serve a Deus de verdade, deixa essa servidão furreca não, meu amigo. Essa servidão de aparência não. É servidão leal. Quando você está sozinho ali, você é verdadeiro com Ele. Servir na presença das pessoas é mole. Servir quando está uma multidão é mole. Quero ver quando tu servir ali, o pecado tá ali, ó, de perna aberta para você, e você falar, eu sou de Deus. Eu sou fiel. Quando o pecado aparece aqui na rede social, aqui, você vai estar amarrado. Eu não quero isso. Quando vem o desejo de fazer coisas erradas, você fala, eu sou de Deus. Isso é servir a Deus. Servir no meio de todo mundo é mole, meu amigo. Servir dentro da igreja é mole. Todo mundo dentro da igreja é santo. Eu quero ver você ser santo no seu particular. Eu quero ver você ser santo quando o pecado ele está declarado para você. O que você vai fazer? Que a Bíblia diz que o pecado ele bate a porta. Ou seja, ele está à porta. Toda hora, todo instante. Toda hora, todo instante. Olha aí o que Filipe fala.
Paulo aqui fala para os filipenses: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Todo mundo está sendo destruído, todo mundo está sendo arrancado, todo mundo está sendo destruído, mas eu tenho paz no meu coração e na minha mente, que o meu Deus, ao qual eu sou fiel, vai cuidar de mim. Agora, se não é fiel, meu amigo, tem que ficar desesperado mesmo. Se não é leal, tem que ficar desesperado mesmo. E eu sabia que tudo isso ia acontecer. Eu previ tudo isto inspirado por Deus. Mas a gente tentava alertar e as pessoas não davam mínimo. Porque Deus, ele revela pra gente os problemas, pessoal. Se ele tá falando que é pra gente ir ao médico cuidar do nosso corpo, vamos no médico. Se ele tá falando que é pra gente fazer um jejum, vamos fazer. Se ele tá orientando que é pra gente se batizar, vamos se batizar, porque ele sabe do amanhã. Ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo. E se tu não se batizar e morrer amanhã? Você vai pro inferno, meu amigo. É a Bíblia. Quem não crê vai ser condenado. E Deus abriu uma oportunidade e deu um delay de 1 mês para as pessoas caírem em si, para poder se batizar e ter uma vida com Deus. Essa é a oportunidade que você está tendo. Nada, sou novo, tenho vida pra caramba na frente. Poxa, não quer se batizar só por causa do pecado, pastor? Mas eu não quero deixar esse pecado aqui não, eu gosto. Eu me amarro nisso daqui, cara. Eu me amarro em... Aí a pessoa não quer se batizar porque gosta de se amarra em uma pornografia. A pessoa não quer se batizar porque se amarra em uma safadeza. Aqui, ó. Paz. Quando você se batiza nas águas, você passa a ter paz. Você está declarando para o mundo que você pertence a Jesus. Não adianta você falar que é do altar, que é de Deus, se você não se declara aqui, no batistério. Você só vai declarar que você é de Deus mesmo quando você vai pro batistério. Jesus, ele só pôde declarar que ele era filho de Deus quando ele foi para onde? É a pergunta. Quando ele foi pro rio. Aí dali houve uma unificação do Espírito Santo com ele. Ele foi batizado com o Espírito Santo, foi o único que foi batizado desta maneira. Não significa... Muitas pessoas, elas entram nas águas e já acham que é batizado do Espírito Santo. Você batizar nas águas é uma declaração de que você está arrependido dos seus pecados. Mas ainda tem muita nojeira que está dentro que precisa o quê? Ser arrancado. E ser arrancado da noite pro dia? Não, ser arrancado mediante as reuniões que você vai assistindo. E Deus vai revelando para você. Opa, isso aqui que eu fazia era errado, gente. Eu não sabia. Gente, eu pegava no caixa. Eu pegava no caixa toda vez R$100 do meu patrão e eu achava que era normal. Porque eu estava no caixa, então eu pegava. É errado, minha amiga. Você está descobrindo isso agora porque está ouvindo a palavra de Deus através do profeta. Gente, eu achava que era normal ver pornografia na televisão ou no computador. Hoje você está vendo que não pode. Você quer ver uma mulher nua? Case com uma mulher que você vai ver ela todo dia o quê? Nua. É assim que funciona. Amém? Então, essa paz que Deus está falando, ela excede, ela transcende o teu entendimento. Às vezes o entendimento das pessoas estão turvado, estão machucado, estão confuso, mas a paz que ele tem, bota essa certeza dentro dele que o amanhã será uma amanhã o quê? Transformador. Abre lá em 2 Pedro 3,18. 5. Conhecimento espiritual. Diz assim, eu tô quase acabando, pessoal. Vou acabar a reunião já pra você ir pra casa, tomar café, ver novela, ver série. Tô acabando. 5.
conhecimento espiritual. Uma vida independente com Deus nos permite crescer espiritualmente, tornando-nos semelhante a Cristo. Olha aí, semelhante a Cristo. Então você passa a ter a natureza de Jesus. Você consegue resistir o pecado, você consegue resistir o mal, você consegue resistir aos impulsos. Amém? Lê aí, 2 Pedro. É lá no finalzinho, perto do Apocalipse, lá no finalzinho do terror. É lá no Apocalipse, perto do Apocalipse lá. Vem João, vem Pedro, depois vem João. 2 Pedro 3, 18. Amém? Amém. Pode ler. Bota pra torar aí. Vou ler. Pelo contrário, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Viu? Você tem que crescer. O que você tem aprendido nesse 1 ano que você está aqui na igreja Apoio aos Soldados Feridos? O que você está aprendendo nesses meses que você se inscreveu no canal? O que você tem aprendido esses períodos que você tem assistido os vídeos do Kawai? O que você tem aprendido através da página de quarta-feira da Igreja Apoio aos Soldados Feridos com os vídeos que têm sido derramados lá? Você tem crescido? Você tem desenvolvido? Tem que crescer. Como é que eu cresço? Quando eu cresço em maturidade, quando eu cresço em obediência, quando eu cresço em verdade. Amém? 6º. Você está lá ainda? Eu estou indo no 6º. Posso ler? Posso ler, pessoal? 6º, libertação. O que é libertação? Libertação é você se libertar deste mundo, é você se libertar do percurso deste mundo, é se libertar das tuas próprias ideologias que só te levaram ao fracasso, é te libertar das suas próprias ideias que só te levaram ao fracasso, perdas de amizade, perda de estar no meio da sociedade, perda de comunhão. Amém? Aí diz aí, ó, lá em Gálatas 5:1. Quando temos uma vida independente com Deus, podemos ser libertos das correntes do pecado e das expectativas dos outros. Olha aí, dos outros. O que é a expectativa dos outros? Eu não fico esperando em você, meu amigo, eu tomo atitude. Lê aí Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Então, assim, estais, pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis e meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Amém. Gálatas 5:1. Liberdade cristã. Para a liberdade foi Cristo que nos libertou. Por isso permaneçam firmes, e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que é um jugo de escravidão? É o pecado novamente. É o pecado, é o erro, é a ignorância, é a falta de entendimento. Ninguém pode dizer aqui que tem falta de entendimento porque nós orientamos periodicamente. Tá aí, ó. Isso é a libertação. A maior libertação, pessoal, é na mente. Porque a Bíblia diz que Satanás ia cauterizar a mente de muitos. E ele tem cauterizado, roubado o conhecimento, roubado a palavra de Deus da mente das pessoas. Amém?
para mim finalizar agora. Hoje eu vou acabar cedinho. 7. Propósito e significado. Efésios 2:10. Aí, ó. Propósito. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pode ler, pastor? Pode, mete fogo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Aí diz assim, ó, propósito e significado. Uma vida independente com Deus nos permite recobrar nosso propósito, descobrir nosso propósito e significado na vida. Amém? Aí na minha Bíblia diz assim, ó, Efésios 2:10. Diz assim, ó, Efésios 2:10 diz assim, ó. Diz assim, ó, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boa obra, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Viu? Você tem que andar em quem? No caminho do pastor Ivanildo, né? No caminho da pastora Rose. Você tem que andar na palavra de Deus, meu amigo. Você tem que ser independente. Você não pode ficar dependendo do que eu dou para você. Aqui eu te ensino. Lá na sua casa você vai se alimentar. Você tem que ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor, porque é muito trabalho. Tá bom. Eu conheci um homem que o trabalho dele levou ele para a morte. Ele morreu. Porque ele desprezou a Deus e acabou sofrendo um acidente e foi embora, pessoal. Isso foi uma coisa papu. Amém? E se você quiser mais informações, entra lá no site lá que tá lá. Ainda tem mais coisas lá para ser lido lá. Vou finalizar aqui agora. Que esses pontos nos inspirem a buscar uma vida independente com Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o guiou pelo caminho que você deve seguir. Isaías 48, versículo 17. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou para orientar vocês. Caiu um negócio aqui. Amém? Pastora Rose assume.